Boa noite. Estamos aqui para o nosso segundo encontro, né? Então, a gente queria agradecer ao Departamento Cultural do Rotary e ao Clube Literário, que são os nossos anfitriões de hoje, né? E nós estamos contando um pouquinho da história de Paranaguá e alguns fatos interessantes da história de Paranaguá, com a participação do Hamilton e do Alexandre Santana, né? Que muito nos honram com a presença hoje aqui. Então, vou me apresentar, meu nome é Ivan Poli Filho, sou do Clube Literário, do Rotary, né? E tenho aqui o Hamilton e o Alexandre aqui. Então, por gentileza... Boa noite, meu nome é Alexandre, sou historiador de Paranaguá, e pela segunda vez, né? Bem legal, obrigado pela presença de vocês aí. Meu nome é Hamilton Júnior, sou historiador também de Paranaguá, já estou aqui pela segunda vez também e é um prazer estar aqui de volta. Bom, então vamos dar partida, né? E vamos falar um pouquinho, Hamilton, Alexandre, sobre o misterioso primeiro médico de Paranaguá. O médico que não estava nos anais da medicina de Paranaguá. Então, Hamilton, Alexandre, por gentileza. Bom, boa noite, né? Primeiramente, nós vamos falar sobre esse médico. Esse médico ele não se encontra na história convencional de Paranaguá. Se encontra, mas está em, vamos dizer assim, em obscuridade. Essa história ela começa em 1815, provavelmente, com a criação de uma colônia em Superagui, uma colônia de ingleses em Superagui. E nós encontramos um documento de uma pessoa chamada Guilherme Wiley. Esse é um médico, né? O nome dele, na realidade, o nome real dele é William Wiley. Existe uma transcrição para o português, um costume, de quando você fala o nome William, ele se transforma em Guilherme. Então, toda a documentação assim informal é encontrada no nome de Dr. Guilherme Wiley, mas o nome dele é William Wiley. Ele é um médico inglês, que ele aparece primeiramente em 1815 na compra da fazenda de Superagui. Ele é o procurador de David Stevenson e Robert Fuxton, que são dois ingleses que compraram a fazenda de Superagui e criaram a colônia inglesa em Superagui. E pouca gente sabe, Paranaguá teve uma colônia inglesa e ela tinha membros irlandeses, escoceses, mas falam assim grosseiramente inglesa, porque eles não falavam na época, por exemplo, irlandeses, falavam ingleses. Todo mundo era inglês, ou todo mundo era irlandês, mas todo mundo era do mesmo lugar, mas nesse caso ele era inglês. Ele aparece novamente em 1838 como médico. Ele era conhecido de Vieira dos Santos, e Vieira dos Santos teve um problema com a Maria Ferreira. A Maria Ferreira é a mulher do Vieira dos Santos, e ela teve um problema de corrimento de flores brancas, que eles falam, tá? Isso é candidíase, na realidade hoje, candidíase. E o nome era esse. E ele manda uma carta, ele morava em Morretes nesse período, em 1838, 39, e ele manda uma carta para o Dr. Wiley, Dr. Guilherme Wiley, dizendo como que ele poderia tratar a mulher dele. Porque a mulher dele estava chegando aos 50 anos, estava entrando na menopausa, vários problemas. E não existia médico na cidade, não existia médico no Paraná, não existia médico. Tinham médicos estrangeiros. O Brasil não tinha faculdade de medicina, tinha uma em Salvador e uma no Rio de Janeiro só. E ele manda uma carta e o Dr. Wiley não responde ele, mas dá a entender que ele era amigo do médico. E ele faz um tratamento daí com curandeiro local, ervas e tal, e passado daí, virou o ano daí para 1840, ele recebe a carta do Dr. Wiley, e daí fazendo algumas indicações para a esposa dele e tal, mas ela já tinha passado essa fase, tomado outros remédios, né, chás, e, enfim, infusões e tal, e ela tinha passado por isso, e depois ele manda essa carta. E inclusive o Vieira dos Santos fala no livro dele que o Dr. Wiley tinha que ser uma pessoa sempre lembrada, porque ele fez muita coisa por Paranaguá e pelo litoral, porque ele era um médico que atendia todos aqui, mas ele morava em Paranaguá. Em 1800, novamente, 1840, 1838, o Guilherme, o Dr. William Wiley, ele se voluntaria para trabalhar na Santa Casa, na Irmandade da Santa Casa. E ele começa a trabalhar ali no anexo à igreja,
Bom Jesus dos Perdões, né? Ele trabalhava ali, onde se reunia a Irmandade. E no ano seguinte, a prova que ele trabalhou ali, qual é? No ano seguinte, ele faz um pedido de recebimento de fundos. Então, ele realmente trabalhou e queria cobrar o que ele trabalhou. Isso é uma coisa, né? Nós podemos voltar um pouquinho no tempo, nós encontramos documentos na Biblioteca Nacional e o Dr. William Wiley entrou no Brasil em 1831. Ele vinha de Granada. Então, antigamente, o pessoal fazia todo esse deslocamento de um lado para o outro, ia para a Europa, voltava. E ele vem para Paranaguá em 1832. Também tem um documento lá sobre isso daí. William Wiley, médico, tal, inglês. E existe uma possibilidade de, em 1815, um pouco antes dele ter vindo, ele ter participado das guerras peninsulares que tiveram no sul da Europa, porque como ele veio de Granada, é a região onde tinha guerra entre França e Inglaterra, né? Napoleão, as guerras napoleônicas, o final das guerras napoleônicas já. Então ele pode ter sido um médico inglês, da marinha inglesa, pode ter sido do exército inglês, provavelmente. Nós não chegamos a esse ponto aí da pesquisa, mas nós vamos avançar para isso. Então, encontramos vários documentos, estamos procurando ainda documentos dele, mas ele foi o primeiro médico que trabalhou em Paranaguá. Na Santa Casa, inclusive nos anais da Santa Casa, ele consta como o primeiro médico da Santa Casa. E ele faleceu em 1845. Ele sai da história, já deveria ser um sexagenário já. E daí ele sai da história e nunca mais se fala dele. Então, algumas pessoas falam sobre médicos brasileiros ou médicos paranaguaras, né? Mas o primeiro médico paranaguara foi em 1875. Nascido aqui, formado fora e retornou para cá para trabalhar. Mas ele já trabalhou nesse período aí de 1815 para frente. Então é isso. O Vieira dos Santos relata, né, que quando o Guilherme faleceu, ele deixou um testamento com uma doação para a Santa Casa, né? Então isso comprova também que ele era um apaixonado pela Santa Casa, né? pela profissão. Você sabe dizer mais alguma coisa, Milton, com relação do que ele morreu, se ele, né, qual era a relação dele com o Visconde? Qual era essa relação? Veja, eu só antes de nós partirmos para isso, tem um relato no livro do Vieira dos Santos sobre como ele era. Então conta que dois homens estavam conversando na Rua da Misericórdia, e na época, em 1838, mais ou menos isso daí, e se aproxima-se deles o Dr. Guilherme Wiley, Dr. William Wiley. Então ele era um homem alto, alourado, de olhos claros, e ele usava um sobretudo e um colete branco por baixo, muito fino, com um lenço azul. E nesse lenço azul ele tinha uma joia, que era a joia do médico, e fala sobre a joia, que a joia era reluzente, e ela tinha, nos olhos da cobra, era um de rubi. Depois nós descobrimos, por intermédio do Dr. Carlos Lobo, que no Brasil a joia é esmeralda, não é rubi. Então a joia era uma joia inglesa. Ele usava uma joia inglesa. E a joia devia ser muito grande, porque todos viam ela. Então ele usava um pince-nez, né, um pince-nez, que é aquele óculos que vocês veem nos retratos antigamente, que eles não têm braços. Então é um óculos que ele é pince-nez porque ele é preso no nariz com uma correntinha. A questão do Visconde de Nácar com ele é temporal do Visconde de Nácar. E é interessante porque todos os inventários dele... Primeiro, esse inventário que o Ivan falou, essa doação foi de 100 mil cruzeiros reais, cruzados reais, sei lá, qual era o dinheiro da época. Mas é 100 mil, ele doou para a Santa Casa. E todos os inventários dele, quando ele morreu, teve vários inventários abertos. Esses inventários estão no tribunal e nós estamos com carga de alguns deles estudando. Esses inventários todos foram feitos pelo Visconde de Nácar. Então tem uma coisa interessante aí, ele tem uma ligação com o Visconde de alguma maneira. A gente não entende se ele foi assassinado, ele morreu de doenças e tal, porque o corpo dele foi enterrado numa casa. Nós até imaginamos já onde é a casa, porque nós sabemos aonde ele morou. Aproximadamente ele morou perto na rua da Boa Vista, né, que é a rua do Visconde, aonde era a antiga coletoria pública, coletoria do Estado, na realidade do Império, na época do Império, que fica entre a casa do Visconde, o Palácio do Visconde, e a casa do Visconde embaixo ali, e fica naquele quarteirão ali, a gente não sabe exatamente aonde,
mas fica naquele quarteirão ali, era a casa dele ali. Então, existia na época, tem um processo que era tipo uma acusação que o corpo dele foi enterrado no quintal da casa. Então, não tivemos acesso ainda a esse processo, mas nós vamos ter, estamos levantando essa pesquisa mais, mas a princípio ele tinha uma relação com o Visconde, tanto que o Visconde foi um dos inventariantes, todos os processos dele, o Visconde está participando, como inventariante, não como juiz, como um dos inventariantes. Então, é interessante nós lembrarmos que nós não sabemos a história da família dele, que se ele teve alguma família na Inglaterra, não teve acesso a ele desapareceu na realidade, né? Porque imagine como era isso em 1838, 1845. Não tem nenhuma notícia dizendo que o Dr. Guilherme Wiley ou William Wiley morreu. Não existe em lugar nenhum isso daí. Então, como que essa família ficaria sabendo, né, que ele tinha morrido? E nós imaginamos que deve ter alguma coisa fora disso daí. Nós estamos procurando e vamos levantar mais informações, mas o que importa é nós sabermos que nós trouxemos esse personagem de volta para a história no lugar que é de direito dele. Ele foi o primeiro médico da Santa Casa. É importante nós falarmos sobre isso, porque nós valorizamos a história assim, dessa maneira, trazendo a história do jeito que é para ser, né? E tudo isso daí que foi falado, tudo isso daí é documentado. Não é falado de boca, não é achismo, é tudo documentado. Então, era isso. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Hamilton, da seguinte maneira. Vieira dos Santos relata que ele pediu, que a Câmara concedeu para o Guilherme uma quantia correspondente a 50 mil reais, sei lá o que era na época, 50 mil, né? E o testamento dele foi de 100 mil. Então é praticamente o dobro, né? Mas a pergunta que eu vou fazer para você é uma pergunta assim meio capciosa, muito, né? Mas é assim, você acredita que a Santa Casa foi, quando começou a funcionar, não tinha médico? Pode ser, porque pode ser, depende do quarto temporal que nós estamos falando, né? O Dr. William, ele faleceu em 1845. Alguns livros falam em 46, mas os processos de testamento não, os processos de inventário falam em 1845. Então, é provável que tenha funcionado a Santa Casa no primeiro ano, talvez porque como ele estava na proto-Santa Casa, não era uma gênese, não era Sim. a Santa Casa do jeito que nós conhecemos hoje, era a formação da Santa Casa. Então ele estava presente ali. Pode ter ficado um período sem? Provavelmente sim, provavelmente sim. E não tinha outros médicos aqui que se saiba, porque depois teve outros médicos, mas 30 ou 20 anos depois, 40 anos depois. Mas nesse momento não tem nenhum outro médico que se relata aqui. Eles falam de um médico que era provedor da Santa Casa, mas da Santa Casa. Nós estamos falando de antes da Santa Casa. Santa Casa. Isso, quando ela funcionava no barracãozinho da igreja ali, atendia todo mundo. Não existia Santa Casa. Santa Casa veio depois. E ele devia ser uma pessoa muito, muito benquista na cidade, porque Vieira dos Santos relata o Dr. Guilherme como, né, faleceu o douto médico, né? Sim, douto médico. Pouquíssimas pessoas têm essa referência do Vieira dos Santos para quilatar sua biografia, sua né? biografia, seu status, né, na sociedade, né? Então, essa questão é muito interessante e eu gostaria que você complementasse aí quais são os teus passos futuros nessa pesquisa. Bom, eu estou guardando a chegada de alguns documentos, eu estou em contato com algumas universidades na Inglaterra, em Portugal também, porque existiam médicos ingleses que eram formados em Portugal também. E para nós podermos entender melhor essa questão dele ter vindo para cá. Tem uma coisa, em 1826, 25, Dom Pedro I mandou buscar mercenários irlandeses. Tem a entrada de mercenários irlandeses no Brasil, 2.500 mercenários, porque ele precisava construir um exército para as revoluções platinas que estavam acontecendo, né? As revoluções platinas e os maragatos, a revolução no sul. Então, ele tinha que preparar um exército e uma possível invasão de Portugal ao Brasil. O Brasil não tinha exército regular, então ele trouxe mercenários irlandeses. E pode existir alguma conexão dele com isso. Quando ele entra no tempo, em 1815, tudo isso daí se torna possível. Daí nós temos que levantar mais dados, mas nós estamos trabalhando nisso.
Vamos trazer mais dados, vai ser interessante a história dele. Mas você começou contando a história dele, fazendo uma referência a uma colônia inglesa. Sim. Essa colônia inglesa, né, Alexandre, para nós aqui é meio inédita, né? Eu até ia comentar, porque assim, as colônias do século XIX aqui, Alexandra, Peragui, tem mais duas bem famosas, que viraram ilhas, assim, eles eram todos de europeus. Sim. Tanto que se você vai nas ilhas, aí você vai ver que a maioria das pessoas são loiras, olhos claros, e a explicação disso é que eles são dependentes dessas primeiras famílias europeias. Mas da Suíça nós sabemos. Que tinha uma colônia suíça. Tinha italiana, né? Mas inglês eu desconhecia. Eu não lembro. Eu até tenho marcado lá 4 colônias bem importantes, que é Alexandra, Peragui, mais outras 2. É interessante que essa colônia Superagui, essa fazenda Superagui, quando teve a compra dessa fazenda, isso daí foi assistido pelo Conde de Palma. E essa fazenda era uma terra jesuítica que tinha sido tomada pela coroa. Na ilha do Superagui eu não sabia disso daí. Depois, no decorrer da pesquisa, eu descobri que essa fazenda Superagui, ela era dentro de uma colônia jesuítica que tinha sido expulsos, os jesuítas foram expulsos, e foi comprado depois por esses ingleses, e deve existir resquícios disso daí lá em Superagui. Deve existir, entendeu? Com certeza. Desculpe. Não, continua. Não, era só esse adendo sobre as colônias, né? Desse médico eu não sabia essa história, achei bem interessante, né? Da Santa Casa a gente estava sabendo que teve esse embrião primeiro, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar desse a gente escuta muito falar do Michô, né? Que era um conceito, né? Mas aí depois o litoral do Paraná receberam várias colônias, né? Eu acho que uma que marcou muito a presença aqui também foi a colônia japonesa no litoral do Paraná. Pouca gente sabe sobre isso, né? Mas a chegada dos japoneses foi aqui em Guaraqueçaba, né? Guaraqueçaba, né? Quer dizer, então essa parte aqui é muito interessante. Agora, já que nós estamos falando um pouquinho sobre a medicina, sobre alguns cuidados, né? Eu andei lendo também uma questão que o maior número de pacientes da Santa Casa, no começo, eram de tripulantes, né? Então, a vocação da Santa Casa foi para atender a cidade, mas o principal cliente da Santa Casa eram tripulantes, né? Então, o Paranaguá devia ter um movimento absurdamente alto, né? Para você ter uma ideia, de 60 pessoas atendidas no período da Santa Casa, 16 eram tripulantes. Né? Isso retrata também um volume comercial marítimo da cidade, a pujança de Paranaguá, né? Sem dúvida, não só como estaleiro, mas também como né, de grandes armadores, né? Então, Paranaguá tem uma tradição também de grandes armadores, né? Mas vamos para frente, né? E vamos tratar um pouquinho agora da questão que o Alexandre é o especialista, né? A questão da higienização e a questão da água de Paranaguá. Então, agora eu sou ouvinte, o Hamilton é ouvinte e você também é o nosso professor aqui hoje. Antes de entrar especificamente na água, acho legal dar uma contextualizada assim para entender, né? Que o próprio Brasil, na capital, Rio de Janeiro, século XIX, meados do século XIX, Rio de Janeiro era uma sujeira sem fim, né? Não tinha esgoto, não tinha água encanada, não existe coleta de lixo, é normal as pessoas jogarem lixo na rua, detritos, até detritos, como é que é o termo quando ele fala fezes, urina, isso era tudo jogado na rua, nos quintais do Rio de Janeiro. Então o governo imperial, ele começa em 1850 a querer seguir os modelos de Paris, daquele prefeito Haussmann, né, que modernizou Paris. Só que não vai para frente isso. Tanto que começo do século XX, o Rio de Janeiro continua a mesma coisa. E esse problema é geral no Brasil, no Paraná também, e Paranaguá não foge à regra, né? Então aqui em Paranaguá nós tínhamos os mesmos problemas que tinham nas grandes cidades. Não tinha esgoto, né? Isso no começo do século XX já. Não tinha esgoto, não tinha água encanada, então era normal jogar tudo no Itiberê. A gente tem matérias de jornais falando sobre isso, sobre a obstrução. O maior vilão de Paranaguá, relacionado à saúde, era o Itiberê. Ele era lamacento, assoreado. Tem relatos, deixa eu ver aqui, de que ano que é isso aqui, que passava a pé para o Valadares, de tanto
de tão assoreado que é, 1904, se não me engano, de tão assoreado. Então, as pessoas jogavam os detritos no Tiberê, o lixo, né? Então, Paranaguá era assim, mas não era uma questão só de Paranaguá, isso era uma coisa normal no país todo. Dentro desse contexto, já no finalzinho do século XIX, o primeiro prefeito republicano, que é o filho do Nácar, João Guilherme, né? Ele já abre em 1895 um edital para esgoto e água encanada, e luz. Mas não vai para frente também não. A luz chega antes em Paranaguá, 1903, 1904, com Teodorico dos Santos, inaugurado a luz. Só um adendo que assim, a luz, tem que lembrar que assim, cada cidade tinha pequenas usinas a diesel, não existia essa interligação que existe hoje com usinas, né, Copel, não existia. Cada cidade era responsável pela sua luz e cada cidade era responsável pelo seu sistema de esgoto e água encanada. Então, nesse contexto, a gente tinha muita doença, epidemias, eram animais soltos pelas ruas. Então, assim, estava acontecendo o que com Paranaguá? Por conta da sujeira, Paranaguá não das doenças, estava tendo um êxodo em direção ao Porto Dom Pedro. E na época, começo do século XX, ele era uma localidade separada de Paranaguá. No jornal a gente vê uma localidade do Porto Dom Pedro, a localidade do Porto Dom Pedro. Eram 3 quilômetros da cidade, era só mato entre a cidade e o porto. E estava havendo um êxodo gigantesco para o Porto Dom Pedro. Eu tenho uma citação aqui, deixa eu pegar, de um jornal que é de 1906. Fala o seguinte: no Porto Dom Pedro está se concentrando a vida industrial de Paranaguá. A população duplicou e novas risonhas casinhas de madeira surgiram, alguns chalés modernos margeiam a estrada de bondes e é bastante agitação que ali se nota, contrastando com o silêncio nas ruas mais comerciais da cidade, daí que seria aqui o centro, né? Locomotivas cruzam constantemente em todas as direções, sirenes, máquinas, guindastes, vagonetes, apitos melancólicos de vapores. O que acontece? Então a cidade está sendo esvaziada, a gente tem ali no começo do século XX uma redução até da população. Nesse contexto, assume a prefeitura Caetano Munhoz da Rocha, médico, né, formado no Rio de Janeiro. Ele já participava da vida política desde 1904, no Legislativo Paranaense, daí ele vira prefeito aqui. Num tempo ele fica até nas duas funções, né? Podia isso, né? Ele era prefeito e no Legislativo. Então ele traz esse pensamento mais republicano, baseado nos conceitos de higiene, e começa a combater as águas paradas. Tem muitas poças, muitas áreas lamacentas em Paranaguá. Para ter uma ideia, ali aquela região toda onde hoje é a biblioteca, o ginásio de esportes e até o terminal, aquilo ali era um banhadão. Tinha um riozinho que passava, tinha uma lavanderia popular também lá, que foi destruído acho que em 1913, 1914. E ali tinha a igreja, a Cruz do Pica-Pau, a famosa Cruz do Pica-Pau. A gente sabe que era ali porque em 1904 a prefeitura começou a aterrar o lugar ali e tiraram essa cruz para abrir aquela avenida, eu não lembro o nome. E essa cruz ela foi lá para o Campo Grande, ficou um tempo lá no Campo Grande, mas ela acabou perdendo como é que fala, o culto popular, né? Porque o culto popular não é a cruz, era um lugar que daí colocaram uma cruz onde rolava um culto popular. Trocaram a cruz e acabou perdendo. Mas enfim, e no começo do século XX começa essa movimentação dos poderes municipais para melhorar a higiene da cidade. Então começam a acabar com as regiões pantanosas, né? Tratar melhor o Tiberê. O Caetano faz uma limpeza no Tiberê também. E vem o projeto da água encanada, né? Que lá já no final do século XIX já tinha aberto edital, mas só vai o contrato ser fechado em 1909. E interessante disso é que Paranaguá pegava a água lá da Serra do Prata, e lá também foi feito depois uma usina hidrelétrica. No mesmo lugar onde eles pegavam a água, eles fizeram uma usina hidrelétrica, que se não é a primeira do Paraná, é a segunda. Nas minhas pesquisas eu achei uma citação de uma revista da Copel falando de uma outra usina lá para o norte, eu não lembro da cidade, mas eu não achei mais nenhum lugar a informação dessa usina.
nem na Biblioteca Nacional, nos jornais, revirei, não achei. Compensação a nossa aqui, a gente acha documentação de tudo, de quando chegaram os materiais, quanto tempo demorou a obra, né? E quando a inauguração da água aconteceu em 1914, apesar de o pessoal já usar algumas casas desde 1913, já tinha, né? Mas a inauguração oficial é janeiro de 1914, quando eles trazem um chafariz, que hoje está ali na praça de eventos. Esse chafariz ele vem da França, ele vem por encomenda a partir do Rio de Janeiro, através da fundição indígena, então tem uma confusão que até hoje tem uma plaquinha lá dizendo que ele é carioca, mas não é. Ele é francês, ele está registrado num site francês, a gente tem ali no pé do chafariz a marca da fundição, é a fundição mais importante, fundição artística da França, a Valdonnet. Entender que assim, que era uma época onde a burguesia estava ascendendo e tomando os poderes. E a burguesia não tinha aquela riqueza que o pessoal da realeza tinha. Então a realeza fazia todos os monumentos em mármore, né? E quando a burguesia assume, mais industrializada, ela começa a usar o ferro. Tem a Torre Eiffel, né? Tudo dessa mesma época. Aqui em Paranaguá nós temos os postes, as grades do mercado, veio tudo numa leva só. E veio esse chafariz, veio também banheiros. Tinha um banheiro público ali onde é o Camboa, naquela pracinha, e tinha mais um outro. Perto do Angra Azul. Azul. E bebedouros também pela rua, porque para tentar, porque o governo teve que intervir na vida das pessoas, de uma forma até bem pulso rígido, porque eram hábitos centenários que tinham que ser deixados de lado, né? Era muito normal em Paranaguá os homens urinarem nas ruas. A gente encontra várias reclamações do cheiro da urina, insuportável, porque os homens urinavam. Era normal, tipo, não era uma coisa que o cara fazia escondido. Era normal. Então, essas coisas, os governos, né, a prefeitura teve que intervir e multar, fiscalizar, teve atrito. Uma coisa interessante a respeito da água, a gente acha no jornal, um ano antes da inauguração da água, uma matéria explicando as benesses da pessoa aproveitar a água da chuva. Como era boa a água da chuva, que a água da chuva era limpa, que podia beber, podia tomar banho, né? Um ano depois da inauguração da água, a gente tem no mesmo jornal um artigo dizendo como é horrível a água da chuva. Que as pessoas não podem pegar a água da chuva, ia ser multado se fosse... Então, assim, a gente vê essa intervenção da política, né? É legal, trazendo para o tempo de hoje, assim, tem muita... Na Covid, né? Muita gente se achou seu direito subjugado pelo Estado, né? Não é de hoje essa briga, né? Quando as pessoas têm hábitos, manias, conhecimento, às vezes, né, reduzidos, e quando vem a ciência, que sempre o governo usa a ciência, né, a medicina, os médicos, os sanitaristas, você acaba batendo de frente, tendo esse choque, né? E aqui em Paranaguá não foi diferente. Aí teve a inauguração da água e no ano seguinte a prefeitura acabou assumindo o esgoto. Caetano já não está mais na prefeitura, mas ele volta especificamente para a inauguração do esgoto. E aí, dali para frente, que a cidade vai mudando. Só para ter uma ideia aqui sobre o problema das águas paradas, eles falavam que saíam miasmas, né? Os miasmas, os vapores tóxicos das águas. Então, assim, era uma ciência que estava começando também. No começo, eles começaram a achar que os problemas das doenças eram a ver com a pobreza, com os mais pobres, por conta da sujeira que eles viviam, né? Pobreza extrema, depois os imigrantes, mas muito rapidamente eles perceberam que não, o problema era generalizado, né? Então teria que mudar toda a cidade. E foi assim, são 10 anos, quase não, 6, 7 anos de intenso confronto do governo com os habitantes para mudar essas atitudes e tentar deixar a cidade mais limpa, né? Acabar com as doenças. No Porto Dom Pedro tinha um barracão de imigrantes, não sei se vocês já viram falar, os imigrantes chegavam, ficavam nesse barracão em quarentena, diz que era uma sujeira, assim, que era... Né? E aí partir, então, foi em 1908, 1915, que a cidade realmente entra na que a gente chama de modernidade, que era o tripé da modernidade. Luz, porque aí Caetano também melhorou a questão da luz, né, por conta dessa usina hidrelétrica, e tinha onde hoje é a Copel. Isso é interessante falar como os lugares permanecem, né?
Os lugares permanecem. Pode você ver, o chafariz foi instalado onde hoje tem a Águas de Paranaguá. Não é mais Águas de Paranaguá, é outro nome agora, né? A Copel está instalada onde tinha a usina diesel lá atrás. Então é interessante ver como essas coisas permanecem assim, né? E outra coisa, antes da água encanada, que eu acho interessante falar, Paranaguá, além das fontes, que tinha fonte ali de São Benedito, tinha um sistema de venda de água em carroças-pipa. Os aguadeiros, né? É, a carrocinha pipa andava pela rua, tinha a campainha, a sinetinha, ficava tocando e as pessoas iam ali, quem podia, né? Comprava ali direto na... E tudo isso não acabou imediato, porque a gente tem notícia nos jornais dessa fonte aqui da São Benedito, década de 60, ainda tinha gente que se pegava água ali diariamente. Porque não é rápido, né? O Cruzeiro, acho que década de 70 não tinha água encanada, eu sei que então a coisa ela é mais lenta, né? Mas o início essa mudança que teve dessa cidade, eu digo suja, mas não no sentido pejorativo, né, gente? Essa cidade insalubre, digamos assim, né? Para a cidade mais salubre foi nesse 1908 e porque se não fizessem nada, a cidade ia esvaziar e o pessoal ia todo para o Porto Dom Pedro, como estava acontecendo mesmo. Tinha para falar? Mas o chafariz, o primeiro, o chafariz ele é nômade, né? Ele já andou bastante pela cidade, sim, né? Esse chafariz ele foi instalado no Campo Grande, em frente onde já tinha Santa Casa, né? Nessa época a Santa Casa já estava no Campo Grande, ela passa para lá em 1900. Quando é que a Santa Casa é transferida? Eu tinha essa data e esqueci. A transferência da Santa Casa lá para o Campo Grande. Então ele é instalado ali. Não sei por que escolheram ali, se foi por conta da Santa Casa, ou por conta do espaço ali. Esse chafariz ficou ali, tinha uma escada de pedra, uma escadaria. Essas pedras vieram da Caatinga, foi tirada da Caatinga. Ele tinha 4 postes bem bonitos em volta, ninguém sabe onde foi parar esses postes, né? Aí quando é loteado a região do Campo Grande, esse chafariz, eu fiquei sabendo que ele foi direto para o Rossio, mas eu já tenho informações que não, que ele ficou alguns anos no armazém da prefeitura, parado, e depois alguém conseguiu colocar ele atrás do fundo da igreja do Rossio. Ele ficou lá atrás da igreja do Rossio durante décadas, né? Na época que eu fiz a pesquisa, eu fui lá, conversei com os moradores em volta, eles lembravam, diziam que brincavam, os taxistas lavavam os carros com as águas do chafariz. E aí depois ele é trazido aqui para a praça de eventos ali, né? E tá ali, assim, infelizmente, ele tá abandonado. Hoje eu passei lá, tirei uma fotografia, ele tá até pichado. Tá pichado lá, não tinha essa pichação, esse tempo tá lá pichado. Uma das carrancas, que ele tem 4 carrancas em volta ali, né? Foi o pessoal do Centro de Letras, o nosso artista lá, o Castilho, que pegou e fez um molde, fez de fibra, né? Porque também estava sem. Ela foi tirada numa época que quebrou e perdeu. Nós procuramos, né? Reviramos isso, falamos com a prefeitura, não achamos essa coisa. Então, assim, é uma obra de arte. Esse chafariz, nós temos chafariz gêmeos, eu gosto de falar gêmeos por seguinte, porque a estátua em cima do chafariz, são 4 temáticas. A nossa é o outono. Tem estátuas que tem inverno, verão e primavera. Era uma temática bem, tanto que no Instituto Histórico tem as 4 estátuas representando ali, né? O chafariz ele é feito numa fundição, né? Então ele é uma peça de fábrica. Mas a estátua, o molde, quem criou foi um artista muito famoso na França, Mathurin Mohamed, desculpe a pronúncia. Ele chegou a ser prefeito do distrito em Paris. E Itália, França, Espanha, tem mais um país, não me lembro agora, França, né? Tem chafariz iguais ao nosso, praticamente idênticos. E são assim, tem um na Espanha que é a coisa mais linda, ele tem uma piscina d'água, um espelho d'água em volta. Eles são atrações turísticas. As pessoas vão lá, tiram fotografia, eles atraem, assim. E o nosso está aqui, abandonado ali praticamente, e ainda com informação errada, porque até hoje a plaquinha lá diz que ele é carioca, feito na fundições indígenas. E não é. Ele está registrado num site francês, e conhecido como patrimônio. Que salvaguarda esse tipo de patrimônio dessa fundição Valdonnet no mundo inteiro. Nosso chafariz está lá. Nosso chafariz é o chafariz mais completo a história nesse site. Nós temos a data que ele foi comprado, nós temos a data que ele chegou, como que ele foi instalado. Tem até a nota fiscal. Onde ele foi inaugurado. Tem até a nota. Né? Tem tudo. Tem o valor.
E assim, a gente podia estar usando. O meu sonho ainda é ver esse chafariz, né? Porque é meu filho, né? Eu falei, né? Meu sonho é ver esse chafariz lá na Praça dos Leões. Naquele lugar que tá ali, vazio, onde tinha o chafariz, colocar ele no meio funcionando, bem iluminado, bonito. Gente, aquilo ali, quando eu descobri, eu estava lá fotografando ele para mandar para a França, tinha uma mulher lá que estava lá fotografando, olhando, ela veio perguntar, nossa, vocês estão estudando esse chafariz tão bonito? Ela era de Curitiba, ela falou, nossa, que coisa mais linda isso, porque é tão bonito, diferente de tudo. Eu falei, né, tá lá, a gente podia estar mais um ponto de turismo, né? Estamos se perdendo. Só uma coisa antes de acabar, que quando ele veio para cá, a imagem de cima, né? Ele é como se fosse Dioniso, né? Digamos assim, e as carrancas em volta é como se fosse Baco, que é o mesmo deus, né? Dioniso é grego, não, e Baco é romano, né? Isso. Na verdade é o mesmo. E quando chegou aqui, no jornal você vê assim, eles falando que tinha uma mulher, que era uma figura de uma mulher de vestido em cima do chafariz. E não é, gente. A gente tem a foto. Então ela falou, será que é o mesmo chafariz? Não, a gente tem fotografia. É o mesmo chafariz. Mas não é uma mulher que está lá. É Dioniso em cima e as 4 que eram temáticas dessa época, né? Que eram muito normais, não tem nada a ver com paganismo, digamos assim, mas era porque o pessoal, eles buscavam as inspirações na arte antiga, né? Na Grécia Antiga, então era muito normal. Era referência de arte, arte grega, né? Então estamos ali batalhando desde 2013, tentando ver se esse chafariz sai da obscuridade e ganha o lugar que ele merece. Aproveitando, né, essa questão de você, vamos falar um pouquinho aqui. Muito se falava em Paranaguá também da carne verde. Né? Eu sei que você andou lendo bastante sobre isso. Então... pelo que eu entendi, a carne verde era o nome da carne mesmo, né? Era carne normal. Não entendi o porquê que ele chamava de carne verde. O que a gente achou aqui em Paranaguá é que alguns, por conta dessa insalubridade, que era, imagine, gente, né? Não devia nem ter refrigeração. Tinha luz, mas né? Não devia ser um freezer, alguma coisa. Tinha um matador onde matavam lá os bois, traziam essas carnes em carroça. Diz que a carroça não era muito higiênica também, e os açougues não eram higiênicos. O mercado também não era. O pessoal dizia no jornal que para cada 500 gramas de carne verde, tinha 50 gramas de carne azul. Então, assim, não era fácil. Os vendedores ambulantes também não respeitavam nada. Então, os órgãos públicos, a estação ferroviária, que não era onde esse prédio, era aquele onde é a Secretaria da Cultura ali, a estação original era ali, era uma sujeira sem fim. Então, né? Mas era assim, não era que as pessoas eram porcas por serem porcas, não existia esse conceito, né? Era um contexto totalmente diferente, né? Aí vem Caetano e quebra isso aí, e dali para frente a cidade vai se transformando, realmente acaba o êxodo e Paranaguá começa a recrescer. Paranaguá que eu digo aqui, né? O centro histórico, tem que lembrar que a cidade era Rua da Praia até a Júlia da Costa, de um lado, Igreja do Bom Jesus, onde é ali a Caixa Econômica hoje, até a Santa Casa, né? Isso era a cidade, né? O resto era só matagal, né? Com relação a essa questão da água, né? A gente pode entender também uma melhora muito grande no aspecto sanitário da cidade. Repercutiu isso, né? O povo, a população depois passou a acreditar realmente no milagre da ciência, né? Sim, né? Você no começo gera um impacto, mas logo em seguida, tanto que a gente vê no jornal que precisaram, como posso dizer, aumentar a força de trabalho, porque mais e mais casas queriam água, né? A luz também, assim, o povo no começo resiste, mas quando vê como é bom aquilo, né? Imagina, você não tinha como lavar roupa, você não tem uma água, você tem que ir na lavanderia, para pegar água você tem que ir na fonte, né? Então, assim, teve atritos? Teve. Mas, rapidamente, o povo já entende que isso é melhor. Que melhora a vida da pessoa, né? Imaginou, né? Você abrir uma torneira, sai água na tua casa, você não tem que caminhar, sei lá, 1 quilômetro, um balde d'água nas costas, né? A questão dos aguadeiros, né? Os aguadeiros, né? Que na verdade chamam de aguadeiro, né? Então, assim, né? O aguadeiro era aquele que, né? Passou... Entregava água, né? Eu acho que, vamos dizer assim, né? Os aguadeiros, os predominantes na cidade eram os ex-escravos. Sim. Eram os ex-escravos, né? Então, era uma maneira dele levar
ter renda e levar alimento para sua casa, então, né, já é uma questão. Então, eu falo com o Hamilton e com o Alexandre aqui, que nós temos que pensar assim, durante a escravidão e depois da libertação dos escravos, qual era a Paranaguá do dia 14 de maio? Essa é boa, né? 13 de maio era escravo, e 14 de maio era escravo. Então, para o próximo bloco nosso aqui, né, nós vamos fazer isso aqui. Bom, aí nós temos alguns minutinhos livres ainda, né? Eu vou pedir aqui para o Alexandre, para o Hamilton aqui, dar uma pincelada um pouquinho sobre o nosso pelourinho. Entendeu? O pelourinho não domino muito, não. Só sei o que todo mundo sabe, que diz que tem dois, né? Então, Hamilton, por favor. O pelourinho ele foi erigido, né? Porque é interessante isso daí. Eu tenho um amigo meu chamado Arthur Virmão, ele é especialista em letras e ele sempre fala sobre isso. O pelourinho ele não é erguido e não é construído, ele é erigido e o termo é ereção de pelourinho. É interessante isso daí. E o pelourinho ele foi erigido em Paranaguá porque as pessoas tinham uma dificuldade, tinham um sentimento das pessoas de tudo que tinha que fazer, tinha que ir para Cananéia. Começou aí a história. Então, era o sentimento de se criar o pelourinho e se criar uma vila. Tudo isso daí, porque as vilas giravam em torno do pelourinho. O pelourinho ele era um símbolo de que existia o poder real ali. O poder real não é o poder do rei, é o poder da justiça. Da administração. Isso, a administração pública. Tanto que sempre no pelourinho, quando instalava o pelourinho, eles traziam um pau oitavado, que eles chamavam, que era um pau... hoje até nós estávamos vendo sobre isso daí, estava vendo num termo de vereança de São Paulo, que São Paulo era Paraná, né? Paraná era São Paulo, Paraná não existia. E eles traziam um pau de carnaúba em oitavado e já marcavam onde seria a cadeia, o prédio de paço municipal, que seria o paço municipal, e o lugar onde seria a justiça. Então, quando eles erigiam o pelourinho, eles já demarcavam onde eram esses 3 prédios, isso era costume. E o pelourinho, ele era um lugar nefasto, né? A gente sabe de toda a história, mas o pelourinho era um lugar que era para, vamos dizer assim, açoitar malfeitores. Ele não foi feito para açoitar pessoas, escravos, nem nada. Ele até pode ter acontecido em alguns locais, mas ele era feito para açoitar malfeitores, não importava se era brancos ou negros, e esse o conceito, né? E o pelourinho em Paranaguá, ele foi uma coisa interessante, porque onde é o mercado do café ali, o mercado do café, ali se chamava Largo do Pelourinho. Então, nós entendemos que o primeiro porto de Paranaguá foi ali, porque o pelourinho foi instalado ali, se chamava Largo do Pelourinho, obviamente o pelourinho estava instalado ali. E o pelourinho que nós temos hoje, aquele que está lá em cima na praça, não é o pelourinho original, aquele é uma réplica que foi feito, né? O pelourinho original está dentro do pátio do Instituto Histórico, uma parte dele, ele não tem a parte de cima e tal, e ele tem, inclusive ele é descrito, ele tem uma barra de ferro dentro, tem tantos polegadas, é um negócio interessante você estudar o pelourinho. E só tem 2 pelourinhos no Brasil. Tem um em Paranaguá, o outro eu não lembro onde que é, mas só existe 2 pelourinhos no Brasil. Acho que é Porto Seguro. Um em Paranaguá e talvez em Porto Seguro, porque na Bahia não existe, Salvador. Isso. Mas em Paranaguá consta nos anais da história que o pelourinho que se encontra aqui é um pelourinho original. Então, o pelourinho foi erigido em 1646, se eu não me engano, e 1648 foi formada a Vila de Paranaguá. Então, 2 anos depois, mas já existia população aqui, já existia população, né? Então, o pelourinho ele tem vários conceitos, tem muita discussão sobre o pelourinho, porque ele acabou se tornando um instrumento de... vamos dizer assim, nós aprendemos que ele é um instrumento de tortura, né? Mas ele é muito mais do que isso, ele tem muito mais significado. Ele significava que aquela terra tinha dono. Administração. Tinha administração pública, tinha alguém responsável por ali. Então, nós podemos aprofundar isso daí muito mais, sem entrar na questão de racial ou não, disso daí. Podemos até navegar por essas mares, mas o conceito dele é esse, de justiça e de poder público, administração pública, que era real na época do rei, né, Dom João, sei lá, isso na época de Dom João aqui. E depois, com certeza, teve outros estados que também seguiram isso daí. O interior de São Paulo, eu já estava vendo do Pelourinho de Jundiaí,
também, e fala sobre essa questão de colocar e marcar já os prédios. Era só isso daí que eu tinha para... Porque a câmara era ali, né? Mais Sim, ou menos porque no largo, a cadeira ali... em cima, a cadeia, a câmara, onde é o estacionamento, hoje ficou só aquelas grades, né? Interessante. Eu só queria falar uma coisa sobre a fonte, voltar a falar sobre a fonte do Alexandre, que eu achei muito legal a história da fonte. Eu sempre passo por aquela fonte e olho e vejo ela, eu vejo Deus Baco ali, já perguntei para várias pessoas, e eu acho uma fonte linda, porque ela é linda mesmo. E eu fico imaginando ela jorrando vinho, né? Pintadinha, né? Bem pintadinha. Não, a ponte, o chafariz, né? Na verdade, ele era para ser uma atração. Ele tinha que lindo, estar né? Lindo. dentro dos padrões aí de uma cidade que valoriza o seu patrimônio histórico. Ele era para estar ali numa redoma de uma grade em volta para ninguém ficar perto, uma de água, né? Eu já vi um monte de coisa ali naquele chafariz. Eu já vi até uma tenda amarrar uma tenda. O cabo da tenda estava no chafariz. Eu fui lá, fui brigar, fui discutir, né? E já vi até foto de uma garota de biquíni trepada em cima dentro do buraco. Dentro do buraco do chafariz. Voltava a carranca, né? Não, é engraçado que quando eu mandei lá o e-mail para a Associação Francesa com as fotos do nosso, eu mandei um outro da França, falou assim, eu vi que esse da França é igual ao nosso, como é que eu posso saber? Eles não conheciam esse da França também, porque tinha recém sido reformado pela cidade, também tinha ficado 40 anos num armazém, e aí eles reformaram o mercado público e colocaram no centro, todo preto, pintado de preto, mas é lindo. Aí a gente acabou registrando esse outro também, que nem né? E assim, tinha tudo para ser um ponto turístico. Eu tenho certeza que o dia que ele estiver em funcionamento... Você acredita que os bebedouros para os cavalos, os animais, vieram juntos na mesma... Vieram todos juntos. Não só os para cavalos, vieram 2 para pessoas. Tinha um na Fernando Amaro e o outro, se não me engano, era onde está o Danúbio também. Tem a fotografia dele naquele relatório do Caetano. Ele era um pilarzinho, onde você... E a gente tem relato que... Piazada é fogo, né? Assim que colocaram o chafariz na cidade, virou uma bagunça. E aí eu lá jogava água no outro, jogava água nas pessoas que estavam passando, a gente tem relato nos jornais pedindo... Porque assim, naquela época tudo era polícia, né? Piada de 10 anos jogando água na rua, já queria que a polícia prendesse. Mas enfim, a gente tem relato nos jornais pedindo que a polícia dê um jeito, porque virou uma bagunça gigantesca no chafariz. Tem um de um cara tomando banho, peladão. Você vai... Tava ali, né? Esse do Campo Grande também, que virou uma bagunça, aí virou um lamaçal, então, né? Mas tinha, eram 2 para animais e 2 para seres humanos e mais nosso chafariz. E veio junto as grades do mercado também, vieram juntas na mesma época. Dos animais tinha um no mercado, que está até hoje lá. Tinha outro que era em frente à estação, a nova estação. A primeira estação, né? A estação tinham ali, e tinha mais um. Eu não sei aonde que era esse terceiro, né? Mas existem relatos que eram 3. Não posso confirmar com vocês. 2 para pessoas mesmo, né? Seres humanos, e os banheiros também que vieram. E os banheiros também que vieram ali. Né? Então, por hoje seria só. Eu queria agradecer mais uma vez ao Alexandre, ao Hamilton, né? A paciência do nosso amigo Orlando, a presença da Lisângela, que está na coordenação hoje, e agradecer ao Literário, que em breve estará fazendo 150 anos, que é uma instituição maior da cidade, né? E ainda ao Rotary, que sempre está apoiando esse tipo de iniciativa. Então, muito obrigado, boa noite para todos. Obrigado, gente, boa noite. Desejar um feliz aniversário para a cidade. Exatamente. Salve Paranaguá. Salve Paranaguá, feliz aniversário. 374, não é fácil não. 374. É.